Boa tarde, começa agora a segunda edição do Agricultura BR. Olá, boa tarde. Hoje é dia 13 de novembro, sexta-feira. Você vai ver nesta edição. Mais destaque sobre o último levantamento da Conab que mostrou a safra brasileira de soja. Também tem nesta edição as atualizações sobre o acompanhamento de lavoura da Argentina. O país avança com a semeadura da soja. Você também vai ver as exportações brasileiras de café que totalizaram desde o início do ano pouco mais de 30 milhões de sacas. E ainda nesta edição, todos os destaques do mercado internacional do milho, pressionado pela alta produção nos Estados Unidos e também pelo clima favorável na América do Sul. Mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo a partir de agora. Agricultura BR no ar. Depois da quinta-feira de recuperação na Bolsa de Chicago, o mercado futuro da soja hoje opera novamente em baixa. Vamos conferir então como é que vem os negócios soja, que depois da apresentação do relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos, realmente não tem muitos motivos para subir não. É o que você confere comigo, tem muita soja para os norte-americanos, posição de novembro sem nenhuma variação, portanto segue estável em relação ao fechamento de ontem, 8 dólares 69 centes mais 25 por bushel. Janeiro, 8 dólares 59 centes mais 75 bushel, queda de 0,37%. Março, 8 dólares 60 centes mais 75 bushel, queda de 0,37%, enquanto maio vinha a 8 dólares 65 centes mais 75 por bushel, queda de 0,34% dos números de Chicago, de acordo com o que está sendo negociado neste momento por lá. Bom, um outro fator que a gente precisa ficar de olho é em relação ao dólar aqui no Brasil. Ontem o dólar chegou a oscilar bastante, atingindo R$ 3,82 ao longo do dia, mas fechou a quinta-feira em queda, negociada a R$ 3,76. Na manhã de hoje, desta sexta-feira, dólar também já chegou a operar acima de R$ 3,80. Vamos acompanhar os negócios de agora, então veja com a gente. Dólar comercial vindo em alta de 0,84%. Negócios agora a R$ 3,79 mais 8. Bem, por aqui nós vamos falar então um pouco mais sobre a realidade brasileira. Em relação à soja, nós tivemos também na terça-feira a apresentação de levantamento da Conab. Foi o segundo levantamento para a temporada 2015-2016. Esse levantamento trouxe situação para o que vem acontecendo, o que vai acontecer para a temporada 15-16 em relação à produção, principalmente, e trouxe números para finalizar a temporada 14-15. E na temporada 14-15 mostrou como é que devem fechar as exportações brasileiras de soja. Trouxe um número renovado, acima daquilo que foi apresentado no mês de outubro, era 50 milhões e 800 mil toneladas em outubro, veio para 52 milhões e 600 mil toneladas, mas um número que já havia sido superado no último dia 8 de novembro, com as exportações brasileiras, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior. E por conta dessa situação, a analista Tânia Tosi tinha até comentado que a Conab, além de não observar os seus próprios números, acaba vendo o mercado sempre pelo retrovisor, acaba não tendo a percepção correta do que vem acontecendo no mercado. É o que nós vamos mostrar agora nas análises gráficas, mostrando aqui primeiramente o line-up dos portos brasileiros, essa situação aqui de embarque até o final da temporada, e você observa que Paranaguá é aquele que detém o maior volume a ser embarcado, com 975.560 toneladas, Rio Grande, 373 mil toneladas, Cotegipe, 131 mil toneladas, Tubarão, 40.150, Itacoatiara, 32.500 toneladas e Barra de Coqueiros, 32.010 toneladas e 100 toneladas sendo embarcadas no volume até o final deste ano, o que deve totalizar 1.580.000 toneladas. Esse é o volume esperado que ainda de soja que vai sair do Brasil. É por isso que nós observamos que quem ainda tem soja para vender, pode ter uma situação bastante positiva, mesmo com esse dólar abaixo de R$ 3,80 e mesmo com Chicago mostrando números muito negativos. As empresas brasileiras que exportam, as tradings que operam no Brasil, elas vão ter que cumprir os seus contratos e precisam fazer a aquisição dessa soja. Dando continuidade aqui, nós mudamos o cenário, mostramos aquilo que eu havia apresentado logo no começo, meta de exportação, de acordo com a Conab, veio para 52 milhões e 600 mil toneladas, mas uma meta que já havia sido superada no
dia 8 de novembro, com 52.630.000 toneladas. É isso que nós temos até o dia 8 de novembro. Deve chegar até 54 milhões de toneladas, superar a marca de 54 milhões de toneladas exportadas na temporada 14-15. É o que eu mostro agora na última análise gráfica. Rapidamente, você tem aqui os 52.630.000 toneladas que já foram embarcadas, 1.580.000 que estão programadas, o que totaliza 54.210.000 toneladas de janeiro a dezembro, um recorde total, deixando apenas 721.000 toneladas em estoques no Brasil, um estoque extremamente arrochado, apertado no país, porque as vendas de exportações foram extremamente elevadas. O plantio da nova safra de soja, temporada 2015-2016, está em andamento em boa parte do Brasil. Muitos estados enfrentam condições climáticas desfavoráveis ao plantio, como é o caso do estado de Goiás. E falando em Goiás, nós recebemos do produtor Evânio Bonato, ele que é de Cristalina, no estado goiano. Esta foto, mandou foto da sua produção de soja, da sua lavoura de soja. E por lá, ele disse que não chove há 10 dias, por isso está usando um sistema de irrigação para ajudar na germinação da soja que já está nos campos. Bom, o estado de Goiás enfrenta, então, é um dos estados que enfrenta falta de chuva. Por lá, cerca de 45% da área estimada para essa nova temporada já foi semeada, mas tem já a expectativa de que boa parte dela terá que ser replantada por conta dessa falta de chuva. A gente vai falar agora com a Thaís Baroni, então, para saber como fica a condição para o estado de Goiás nos próximos dias. Vamos ao vivo até a Somar. Oi, Thaís, boa tarde para você. Qual que é o destaque para esse estado no Brasil? Boa tarde, Juliana. Nos próximos dias, as chuvas ainda vão continuar mais irregulares sobre o estado de Goiás. Como você mencionou, tem chovido muito pouco por lá. A umidade do solo está bastante baixa em praticamente todo o estado. Nas áreas mais ao sul, a umidade está um pouco mais elevada, porque nessa região tem chovido um pouco mais. Mas agora, nas próximas semanas, como eu disse, a chuva ainda vai ficar irregular sobre o estado de Goiás. Neste primeiro período, entre os dias 13 e 17 de novembro, somente as regiões mais a leste do estado é que devem receber chuva um pouco mais intensa. Nas demais regiões, como a gente observa, acumulados variando entre 15 e também 30 milímetros, uma chuva bem irregular ainda e mal distribuída, que infelizmente não deve ajudar muito a aumentar a umidade do solo, mesmo porque neste período as temperaturas ainda vão continuar bastante elevadas por lá. A partir do dia 18 de novembro, as chuvas elas vão continuar ainda mais irregulares, como a gente observa, 30 milímetros acumulados em todo o estado de Goiás, aquelas chuvas ainda mal distribuídas e neste período novamente temperaturas ainda elevadas sobre todo o estado. A partir do dia 23, aí sim a chuva ganha um pouquinho mais de força sobre o estado de Goiás. Em algumas regiões os acumulados podem passar até dos 50 milímetros e nas demais dos 70 milímetros, desculpa, e nas demais regiões do estado os acumulados já passam dos 50 milímetros, Juliana. Thaís, em relação às demais regiões produtoras de soja, a gente tem a informação aqui que você passa para a gente em relação ao estado do Mato Grosso, por exemplo, onde ainda as chuvas estão bastante irregulares. Como que fica no resto do Brasil? Sobre o estado do Mato Grosso, a condição é muito parecida com o estado de Goiás. A umidade do solo está um pouco mais elevada nas áreas a oeste do estado, mas também agora nas próximas semanas teremos chuvas ainda irregulares e temperaturas elevadas por lá. Então os níveis de umidade sobre o estado do Mato Grosso podem baixar também agora nos próximos dias. Já nas áreas produtoras do Mato Grosso do Sul e também do Paraná, a situação é um pouco diferente. A umidade do solo está um pouco mais elevada e agora nas próximas semanas as chuvas devem ser um
um pouco mais frequentes sobre essas regiões. Na região do Mato Piba, solo bastante seco ainda e, como eu mencionei anteriormente, até o fim do mês é que vai voltar a chover de maneira um pouco mais significativa por lá. Neste primeiro período, entre 13 e 17 de novembro, como eu disse, pouquíssima chuva entre Mato Grosso e Goiás. Sobre Paraná e Mato Grosso do Sul, chuvas um pouco mais volumosas no Paraná, acumulados aí passando dos 50 milímetros, e na região do Mato Piba também nesses próximos 5 dias ainda teremos chuvas muito fracas e de baixo volume acumulado. A partir do dia 18, aí sim vai voltar a chover um pouco mais sobre a região do Mato Piba. Os acumulados já vão passar dos 50 milímetros em algumas regiões. Sobre o estado do Mato Grosso, como a gente observa, assim como no estado de Goiás, teremos ainda chuvas irregulares com no máximo 30 milímetros acumulados, enquanto que no Mato Grosso do Sul e no Paraná teremos um pouco mais de chuva também neste período, com acumulados novamente chegando aos 50 milímetros. E entre os dias 23 e 27 de novembro, as chuvas ainda vão continuar mais frequentes e até volumosas sobre a região do Mato Piba, enquanto que no estado do Mato Grosso do Sul, elas até aumentam um pouco de intensidade, mas ainda não devem ajudar a aumentar a umidade do solo, já que neste período as temperaturas vão ficar muito elevadas por lá, Juliana. Tá certo, Thaís, e obrigada pelas informações. Já já ela volta com mais destaques do tempo. Por aqui é hora de cotação de mercado. Acompanhe as cotações da soja hoje pelo país. Destaque internacional agora por aqui. Olha, a Argentina também avança com os trabalhos de plantio da nova temporada 14-15. Trabalhos de plantio da soja, do milho e também já da colheita do trigo. Olha, a semeadura da soja na Argentina, que é um importante país produtor de grãos no mundo, começou há poucas semanas com atraso por conta das baixas temperaturas registradas no início da janela de plantio no país. Até agora, segundo a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, 20% de toda a área prevista para essa nova temporada, que é de 19 milhões e 800 mil hectares, já está semeada. Essa área que os produtores de soja da Argentina vão cultivar nesta safra é 1% inferior em relação à safra 14-15. E olha, em relação ao milho, já tem uma semeadura de 36,5% sobre os 2.720.000 hectares que serão cultivados. É importante ressaltar que a Argentina reduziu a sua área de cultivo de milho em 20% para a temporada 2015-2016. Bom, por lá, os produtores de trigo já estão colhendo o que eles consideram de temporada 2015-2016 desta nova safra. Até o momento, 7% de toda a área cultivada com trigo no país já está fora dos campos, uma área total de 4 milhões e 100 mil hectares. A projeção da Bolsa de Cereais de Buenos Aires é de que os argentinos retirem dos campos 9 milhões e meio de toneladas de trigo, uma produção que é 19% inferior em relação à safra passada. Vai por aqui, nós vamos falar a respeito da previsão do tempo lá na Argentina. A Argentina, como a Juliana estava afirmando e dizendo, trazendo aqui na Agricultura BR, teve atraso por conta das temperaturas mais baixas, teve chuvas fortes também nos últimos dias. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo para a Argentina em relação à sua produção de soja, milho e também os trabalhos de colheita com trigo. Thaís Baroni está aqui conosco. Como é que fica a previsão então, Thaís, para o país vizinho? Olha, Fabiano, na Argentina as condições devem ser favoráveis agora nas próximas semanas para a semeadura da soja. Tem chovido mais nos últimos dias, a umidade do solo sobre o país está bastante elevada e agora nas próximas semanas as chuvas que devem atingir a Argentina, elas não devem ser tão volumosas. Elas devem manter a umidade do solo ainda elevada, mas elas não devem paralisar as atividades de campo. Neste primeiro período, como a gente observa até o dia 17 de novembro, chove mais no norte do país. Nas áreas mais ao sul, o tempo
tempo ainda fica um pouco mais firme, mas os acumulados de chuva não devem passar aí dos 30 milímetros. Neste período, teremos também temperaturas elevadas em grande parte da Argentina, com máximas passando facilmente dos 30 graus nas áreas mais ao norte do estado. No sul da Argentina, as temperaturas ficam aí um pouco mais amenas neste período, mas como não há chuva, os trabalhos de campo devem seguir sem grandes transtornos. Entre os dias 18 e 22 de novembro, novamente, pouca chuva sobre a Argentina, acumulados variando entre 15 e 30 milímetros nas áreas ao leste do país, enquanto que no interior aí pouca chuva, chuvas ainda irregulares. Neste período, novamente, temperaturas elevadas sobre a Argentina, com máximas passando também dos 30 graus, 24 graus no oeste do país. E entre os dias 23 e 27 de novembro, a situação não muda muito, as chuvas ainda vão continuar irregulares por lá. Elas devem, como eu disse, manter a umidade do solo elevada, mas elas não devem atrapalhar as atividades de campo. Fabiano. Tá certo, então, Thaís Baroni, obrigado pela sua participação. E o assunto por aqui continua sendo argentino. É isso mesmo. Esses dias, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou seu novo relatório de oferta e demanda mundial para produção, também consumo e exportação de grãos. Para a Argentina, eles estimaram que a produção total de soja deve ser de 57 milhões de toneladas nessa temporada em que eles já estão semeando. O órgão aumentou a estimativa de consumo interno do país, agora espera que a Argentina consuma 47 milhões de toneladas de soja e aumentou também a expectativa de exportação. Esse volume foi bastante expressivo, eles aumentaram em 1 milhão de toneladas em relação ao levantamento apresentado no mês de outubro. O órgão estima agora, então, que a Argentina exporte 2 milhões e 600 mil toneladas de soja. Bom, por aqui a gente continua falando a respeito da Argentina. Na questão do milho, a expectativa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos é uma produção total de 25 milhões e 600 mil toneladas, portanto inferior à temporada 14-15. Em relação às exportações, não houve alteração para o relatório dos Estados Unidos, do Departamento de Agricultura, entre o relatório de outubro e o relatório de novembro. A expectativa de exportação segue em 10 milhões de toneladas. Corrigindo uma informação, as exportações de soja da Argentina da temporada 2015-2016 devem totalizar 10 milhões e 750 mil toneladas nesta nova safra e não cerca de 2 milhões, como eu disse há pouco. Bom, por aqui o Agricultura BR segue. Olha, estamos esperando a sua participação. Está aí o número do WhatsApp no ar, 679656-2266. Entre em contato conosco e você pode mandar sua pergunta, pode mandar seu vídeo, sua foto, o que você quer ver aqui no programa. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco, Mercado Internacional do Milho. Nós voltamos já. Na próxima terça-feira, o Canal do Boi transmite o leilão judicial da Fazenda Retiro ou Caixetas. Ela tem 15 hectares e fica localizada em Pato de Minas, Minas Gerais. É uma propriedade que tem como vocação cafeicultura, mas ali pode se desenvolver uma série de outras atividades. Mas quem fala a respeito da fazenda e principalmente sobre as regras deste leilão é o Carlos Dog, que participa aqui conosco do Agricultura BR. Seja bem-vindo, Dog. Está chegando a hora desse evento, um leilão que oferece uma propriedade rural. Como é que ele funciona e quais são as características dessa propriedade? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Juliana. Olha, eu vou falar uma coisa. O que tem de melhor neste leilão, que já está em sua segunda praça, é o preço do lance inicial, Fabiano. R$315 mil é o preço do lance inicial. Está tendo aí 40% de deságio. E eu estou fazendo questão de frisar isso, porque nós sabemos que essa região de Patos de Minas, aqui Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, é uma região muito vocacionada para o agronegócio. É milho, é café, é soja, tem também a genética suína, que é muito forte, e, claro, tem toda uma infraestrutura logística e grandes centros consumidores. Para você ter uma ideia, Patos de Minas tem 147 mil habitantes, mas fica próximo da cidade de Uberaba,
próximo da cidade de Uberlândia, que é uma mega cidade. Fica a 399 quilômetros da capital Belo Horizonte e fica ali do lado de Patrocínio, que é uma grande produtora de café que exporta, inclusive, esse café aí mundo afora. Então, eu diria o seguinte, a fazenda é pequena, ela tem só 15 hectares, mas a localização dela é muito boa. Ela está do lado de rodovias importantes, BRs importantes, né? E tem aqui essa região um índice pluviométrico muito bom, chuvas muito bem distribuídas, cerca de 1.450 milímetros ano, tá? E tem também um clima que é um clima muito agradável. Agora você falou muito bem aí, Fabiano, ela hoje está plantada, toda formada com café, né? E é bom ressaltar também que o solo é um solo muito bom, muito rico, a topografia é muito boa, então ela é totalmente mecanizável, mas ela pode ter outras utilidades ou outras funções. Como eu disse, a região é muito vocacionada para a área de suínos, então, por exemplo, para quem quiser ter uma granja de suínos, está ali uma oportunidade. Outra coisa também que é muito importante ali é a bacia leiteira. Inclusive tem laticínios na cidade e no entorno ali nas outras cidades. Outra opção seria a pecuária leiteira ou então, quem sabe, um pequeno confinamento, tá certo? Porque tem frigoríficos na região e, é claro, está numa região muito rica, vocacionada para o agronegócio. Bom, R$315 mil é o lance inicial nessa segunda praça de leilão. O leilão, ele é presencial, é muito bom a gente deixar claro para vocês, não terá transmissão pelo canal, mas as pessoas interessadas devem se dirigir ao Fórum Olímpio Borges, que fica na Avenida Getúlio Vargas, na cidade de Patos de Minas, às 14 horas do dia 17, para poder dar o seu lance, tá bom? Mais informações sobre esse leilão vocês podem obter pelo www.lute.com.br. Lá tem o edital e lá também tem um vídeo que nós fizemos, uma reportagem mostrando a riqueza daquela região, mostrando o tanto que ela é vocacionada, o tanto que é uma região diferenciada em termos de agronegócio para o Brasil, tá bom? Então tá aí o convite, entrem no site, busquem essas informações e participem desse leilão, porque é uma oportunidade imperdível. Bom, Fabiano, eram essas informações, obrigado pelo espaço, um abraço para você, um abraço para a Juliana e um bom final de semana para vocês. Um ótimo final de semana para você, Carlos Dog. Então, grande oportunidade na próxima semana, essa propriedade rural, essa fazenda em Patos de Minas. A gente segue com o programa trazendo para você agora os indicadores do agronegócio brasileiro. Começando pela soja. Preço da saca de 60 quilos da soja no dia de ontem aqui no Brasil registrou uma leve desvalorização em relação ao preço médio anotado na quarta-feira. A saca de 60 quilos fechou o dia negociada a R$ 74,25, levando em consideração uma média feita com 10 estados produtores. No acumulado dos últimos 30 dias, agora a gente registra uma leve alta de 0,13%, já que no dia 12 de outubro o preço médio era de R$ 74,15, apenas 10 centavos abaixo do que a gente viu ontem. Relembrando o que acontecia, no dia 14 o patamar já ia para casa dos R$ 75, chegou a atingir os R$ 76 por volta da penúltima semana do mês de outubro e voltou a recuar. No dia 26 já era R$ 75,53, no dia 2 de novembro R$ 75,90 e do início do mês para cá vem registrando quedas sucessivas com a desvalorização do dólar frente ao real, que a gente vem acompanhando ao longo deste mês de novembro, e também a queda no preço da soja no cenário internacional, ambos fatores impactando negativamente no preço aqui no Brasil. No acumulado, portanto, dos últimos 30 dias, tem essa leve alta de 0,13% e no acumulado dos últimos 12 meses, aí sim tem uma alta mais expressiva que passa dos 20%. E as propostas sobre o gado gordo estão em alta no estado do Rio Grande do Sul. Entre quarta e quinta-feira, houve um aumento nessa proposta na ordem de 2%. E ontem, o quilo do boi gordo praticado no Rio Grande do Sul ficou em R$ 5,10. Convertendo em arrobas, para que o resto do Brasil entenda como que ficaria, seriam R$ 153, de acordo com o índice de preços agropecuários da agência Rural Business. Em um ano, houve também ganhos para a arroba do gado gordo no Rio Grande do Sul, subiu 14,3%.
Já o indicador para o milho, feito pela agência Rural Business, aponta uma leve desvalorização ontem no preço da saca. Uma queda de apenas 4 centavos no valor de cada saca de 60 quilos. Com isso, a média nacional ontem ficou em R$ 28,62. No acumulado dos últimos 30 dias, ainda há uma alta superior a 2%, já que lá atrás, no dia 12 de outubro, o preço médio pago ao produtor de milho do Brasil era de R$ 28,06. Esse valor veio abaixo no fim do mês de outubro, atingindo R$ 27,56 no dia 28. E aí, no início de novembro, já começou a recuperar a casa dos 28 novamente. No dia 5, já valia R$ 28,03. Portanto, no dia de ontem, quinta-feira, 12 de novembro, o preço médio ficou em R$ 28,62. Esse valor é o segundo maior da história para a data 12 de novembro, perdendo apenas para o ano de 2012. Agora, se a gente comparar com o ano passado, o valor registra uma alta de 23,3%. Por aqui agora o indicador Café Sul de Minas, que ontem voltou a registrar nova queda no fechamento do indicador. Também pudera os números para o café arábica em Nova York mais uma vez registraram queda. Muita pressão sobre o café nos negócios internacionais se reflete na principal praça produtora do país e onde se tem as referências de preços. Ontem fechou em R$ 475 em 30 dias, representa uma queda de 4,52%. E olha, os valores estão menores do que se tinha há um ano. É o que nós vamos trazer neste gráfico aqui. Nós temos aqui há um ano, aliás, com uma alta de 3,3%. Em 2014, na mesma data, eram R$ 460, veio para R$ 475. Agora, curiosamente, em 5 anos a queda. E olha que esses valores aqui são absolutos. Em 5 anos, o preço do café Sul de Minas, no indicador, recuou 4%, como você pode ver ali no gráfico, na análise gráfica, mostrando que os valores de 2014 e 2015 são mais baixos dos que se tinham lá em 2011. E a gente continua trazendo para você mais informações sobre o setor do café aqui no Brasil. Olha só, entre janeiro e outubro deste ano, o Brasil exportou 30 milhões de sacas de 60 quilos do grão. Segundo o Ministério da Agricultura, este montante representou 5 bilhões de dólares. Quem tem mais informações é a repórter Érica Machado. Foram 30 milhões de sacas de café exportadas de janeiro a outubro deste ano. Na comparação com o ano passado, houve uma queda de 3,85% em relação a valor e um acréscimo de 0,59% na quantidade exportada. Os Estados Unidos foram o principal importador de café brasileiro de janeiro a outubro deste ano. O mercado americano comprou 6 milhões de sacas do produto, o equivalente a 1 bilhão de dólares. A Alemanha ficou em segundo lugar com importações de 5 milhões de sacas, representando 942 milhões de dólares. O Japão foi o terceiro maior importador no período, com 1,99 milhão de sacas. O volume equivale a 397 milhões de dólares. Raíssa Lomonte para o SBA. Por aqui, já que o assunto é café, vamos agora dar uma volta sobre as principais bolsas que negociam o produto. Café arábica e também café robusta, começando pelo Brasil, portanto, Bolsa Paulista. Você acompanha comigo agora as posições negociadas, muito poucos contratos, posição de dezembro, apenas 80 contratos negociados, a 142 dólares por saca, alta de 0,11%. Março, 120 contratos por saca, a 146 dólares e 30 centes. Tem uma alta aqui de 0,10%. Setembro só tem 10 contratos a 143 dólares e 15 centes por saca de 60 quilos. Negócios com café arábica no mercado futuro são poucos no Brasil. Essa é uma constante que a Bolsa Paulista nos traz, mas em Nova York a situação é diferente, mas vem apresentando números muito pressionados nos últimos dias. Juliana. É isso mesmo, Fabiano. Ontem foi mais um dia de queda para o café arábica negociado na Bolsa de Nova York e, aliás, para o arábica também aqui no Brasil, inclusive para o café robusta. Ontem, portanto, foi um dia de quedas expressivas para este setor.
Hoje, mais cedo, o café arábica negociado na Bolsa de Nova York vinha recuperando um pouco das perdas de ontem. Vamos acompanhar os negócios de agora, então. Você tem já as posições novamente operando em queda, preços quase que na estabilidade, mas ainda assim em cenário negativo. A posição de dezembro de 2015 vem a $1,15 mais 20 por libra-peso, uma cotação muito baixa para o café. Esta posição vem com queda de 0,08% agora. Já o café para entrega em março vem a $1,18 mais 70 por libra-peso, leve queda de 0,04%. A posição de maio cai agora 0,08%, vem negociando o café a $1,20 mais 80 por libra-peso. Enquanto isso, a posição de julho também cai 0,12% agora, negócios a $1,22 mais 95 por libra-peso. Fabiano. Mais uma vez, então, café em Nova York recuando, o café arábica. Vamos saber agora como é que está o café robusta. Café robusta negociado na plataforma Life, na Bolsa de Londres. É a referência para os negócios com café Conilon no estado do Espírito Santo, Rondônia, Bahia, que são os maiores produtores de café Conilon do Brasil. Então, você acompanha comigo os números, porque por lá também há queda. Na posição de novembro não há negócios. Posição de janeiro vem com queda de 1,05%, a $1.592 por tonelada. Março, queda também, queda de 0,92% a $1.607 por tonelada. E maio, queda de 0,91%, $1.627 por tonelada. As três posições de mais curto prazo que há negócio, as duas últimas aqui, março e maio, são negociadas neste momento na mínima do dia. Portanto, mais um dia, essa sexta-feira, mais um dia de quedas para o café, seja arábica, seja robusta. Veja no próximo bloco que produção elevada nos Estados Unidos e clima favorável na América do Sul levam o milho para baixo mais uma vez na Bolsa de Chicago. Você vai conferir também como é que está a situação das lavouras no sul do país daqui a pouco, depois do intervalo comercial. O escoamento de grãos é uma das atividades mais importantes para todo o complexo agroindustrial, para todo o sistema agroindustrial. E em vários estados brasileiros, a situação das rodovias e estradas é muito ruim. É o caso do Mato Grosso do Sul. O repórter Caio Serrinoli foi ver como é que estão as estradas e trouxe algumas e também a opinião de quem tem que passar por elas com frequência. Esta calota de um veículo de passeio é sinal da má conservação da estrada. Em alguns pontos, os buracos chegam a ter quase 1 metro de diâmetro e obrigam os motoristas a invadirem a pista contrária. Em outros trechos, são mais de 200 metros contínuos de asfalto que estão esfarelando ou com a massa asfáltica saindo. A 060 aqui tá péssima, na região de Tecamapuã tá mais ruim. Quando você vira para o Sinop, um asfalto novo, mas não é um asfalto de política, né? Também tá buracando já, não tem acostamento, né? Tá bem ruim mesmo, tá péssimo. Rapaz, deu de janeiro agora, não vi manutenção não. Roçagem, placa, essas coisas tampadas, não tem manutenção. Deu de janeiro que eu não vejo até agora. Como é que fica para vocês essa situação, as estradas cada vez piores? Rapaz, pra gente é péssimo, porque você vai desviar de um buraco, o risco é grande, né? Caminhão pesado você não pode golpear, né? Vem um carro na frente, é muito péssimo, né? Não existe previsão de manutenção aqui para este trecho, então o que os motoristas devem fazer é redobrar os cuidados. Caio Serrinoli para o SBA. Um estudo divulgado neste mês pela Confederação Nacional do Transporte apontou qual é a situação atual das rodovias brasileiras, da situação rodoviária aqui do país. Mais de 100 mil quilômetros foram avaliados entre toda a malha rodoviária federal e os principais trechos estaduais pelo país, para identificar quais são os principais problemas e apontar soluções para o que precisa
ser melhorado. O estudo aponta que 57,3% de todas as rodovias brasileiras têm deficiência, incluindo pavimentação, sinalização e geometria da via. Contudo, mais da metade, então, das estradas do país tem algum problema. A gente preparou uma tela para você acompanhar com a gente aqui o que esse estudo mostrou e trouxe a situação das rodovias brasileiras. Você tem 12,5% delas se encontrando em ótimas condições, 30,2% estão em boas condições, 34,9% tem condição considerada regular, na opinião da Confederação Nacional do Transporte. 16,1% das estradas brasileiras são consideradas ruins, enquanto 6,3% têm condições péssimas. Com isso, você consegue avaliar que mais da metade das rodovias brasileiras tem problemas. Outro dado importante que consta no estudo é que a diferença na condição das rodovias privadas e públicas é muito grande. Enquanto mais de 78% das rodovias que têm concessões estão em boas condições, já as rodovias públicas são apenas 31,4%. Bom, esse estudo apontou também, além de identificar os problemas, apontou possíveis soluções para então resolver os problemas das estradas brasileiras. A Confederação Nacional do Transporte afirma que seriam necessários investimentos na ordem de 293 bilhões de reais. Outro dado que chama atenção diz respeito ao investimento que o Brasil fez em 2014, que não passou de 9 bilhões de reais. A gente confere agora mais cotações de mercado por aqui. Veja como estão os valores do milho hoje no país. Mercado do milho, o assunto de agora do Agricultura BR. Vamos começar pelo mercado internacional. E olha, Chicago tem apresentado números muito pressionados para o cereal. Até ontem, as perdas para os negócios com o milho em Chicago já ultrapassavam a marca de 5,8%. A queda já era de 5,89% para o milho no fechamento do dia de ontem. Vamos acompanhar agora o que acontece com o milho antes de trazer os fundamentos de mercado, porque o milho segue aqui, pode-se dizer que segue o seu calvário, porque segue caindo, segue cedendo. Posição de dezembro, negociada a $3,59, mais 50 por bushel, uma queda de 0,69%. Março a $3,66, mais 75 bushel, agora a 67, cai 0,67%. $3,73 o bushel é a posição de maio, com uma queda de 0,66%. E julho, queda de 0,65% a $3,78 mais 50. As 4 posições de mais curto prazo, você acompanhou comigo, vem com um cenário de queda, um cenário que está nas posições mais baixas já negociadas no dia de hoje. Bom, o assunto é milho. Milho é a principal cultura dos Estados Unidos, é aquela que, se não tem agora o maior destino de área, a área nos Estados Unidos é de 32.660.000 toneladas, mas ela é aquela que tem o maior volume de resultado. Na safra atual, chega agora, de acordo com o levantamento apresentado na terça-feira, a 346.700.000 toneladas. É muito milho que produz os Estados Unidos. Já tiraram dos campos, inclusive, até segunda-feira, 320 milhões de toneladas. Só para ter um comparativo com o que produz um país e que produz outro, o Brasil, que divide a sua safra de milho em duas, a maior parte concentrada, sem nenhuma dúvida, na segunda safra, mas ainda assim 2 safras, o Brasil tem uma destinação total de área pouco superior a 15 milhões de hectares. Não deve chegar nem a isso. 15 milhões de hectares é aquele da destinação de área para o milho. Estados Unidos vão muito mais longe, chegam a esses 32.660.000 hectares. É bastante área para o milho, com um resultado muito expressivo. Para se ter uma ideia, você vai ver a partir de agora, a produtividade norte-americana, que durante semanas eu falava aqui que eram de 175,7 sacas por hectare, essa produtividade
produtividade ultrapassa agora a marca de 177 sacas por hectare, uma produtividade extremamente elevada. É o que você acompanha comigo a partir de agora. A área colhida nos Estados Unidos, você observa que há claramente uma redução de áreas na temporada 14-15, na temporada 15-16. Olha, um detalhe que chama atenção aqui, temporada 13-14 é a segunda maior temporada dos Estados Unidos, aquela que teve o segundo melhor resultado. E ela teve 35.390.000 hectares que foram destinados à cultura do milho. Ela gerou 352 milhões, quase 352 milhões de toneladas de milho para os norte-americanos. Depois vem a temporada 14-15 com bem menos, 33.640.000 hectares que foram destinados ao milho, mas foi aquela temporada que chegou a 361 milhões de toneladas. Então a produtividade americana foi bastante alta. E agora, com uma área ainda menor, 32.640.000 hectares, ela vai chegar aqui, de acordo com o último levantamento, a 346 milhões de toneladas. Portanto, os Estados Unidos conseguem sempre ter uma produção mais cheia por conta desse fator produtividade. Não é apenas a área que é muito grande, mas a produtividade norte-americana chama sempre muita atenção. A última análise gráfica que nós trazemos mostra a situação dos Estados Unidos em relação à produtividade média por safra aqui nos últimos anos. Então, a produção da temporada 13-14, que eu tinha comentado, ficou em 165,4 sacas por hectare. Na última temporada, 14-15, bastante forte, é a safra recorde, com 178,9 sacas, quase 179 sacas por hectare. E agora, 15-16, expectativa de 177,1 saca por hectare. Portanto, é muita produtividade nos Estados Unidos e o resultado não poderia ser diferente. 346 milhões de toneladas produzidas e um estoque que vai chegar a 44.700.000 toneladas. Bom, além de enfrentar mais uma super safra de milho e também esses estoques que devem ser o maior em uma década, os Estados Unidos também enfrentam a concorrência com a América do Sul. O Brasil tem uma produção forte de milho e também entra no mercado com mais competitividade por conta da desvalorização do real frente ao dólar. Além disso, tem o clima na América do Sul que também tem favorecido a produção de milho por aqui. Vamos acompanhar agora mais um estudo gráfico feito pela agência Rural Business que mostra os maiores consumidores mundiais de milho. Em primeiro lugar, você vê o próprio Estados Unidos, que devem retirar dos campos algo próximo a 345 milhões de toneladas nesta safra. Apesar disso, eles consomem boa parte, mais de 300 milhões de toneladas do cereal. Já a China aparece em segundo lugar, é um grande comprador de milho maior do mundo, aparece com um consumo estimado em 214 milhões de toneladas. A União Europeia, que é uma junção de 27 países, aparece em terceiro lugar no conjunto, com um consumo estimado em 75 milhões e 500 mil toneladas de milho. Em quarto lugar vem o Brasil, com 59 milhões, seguido pelo México e também a Índia. Está aí então a situação do cenário do milho internacional, uma produção muito elevada, que já tem estoques mundiais bastante elevados também e nesta temporada deve aumentar ainda mais a disponibilidade do cereal no mundo. Só para a gente fechar o assunto aqui, a produção mundial nesta nova temporada deve chegar próximo a 990 milhões de toneladas. E para encerrar o tema milho aqui, por enquanto, na Agricultura BR, vamos ver como é que estão os negócios com milho na Bolsa Paulista. Vamos acompanhar então, veja com a gente aqui as negociações para a saca de 60 quilos do milho no Brasil, negociada no mercado futuro. A posição de novembro de 2015 tem agora 100 contratos negociados e vem em alta em relação ao fechamento de ontem. Alta de 0,47% e vem negociando a saca a R$ 33,95. Já a posição de janeiro, esta sim tem um número mais elevado de contratos, acima de 1.100
com a saca sendo negociada a R$ 35,88, alta de 0,5% em relação ao valor do fechamento de ontem. Enquanto isso, março do ano que vem tem também contratos, mas apenas 10, vindo também em alta de 0,55%, negócios a R$ 36,70. Bom, nós vamos para mais um intervalo comercial. Você fique por aí. Na volta tem os destaques das lavouras de trigo no estado gaúcho. Agricultura BR de volta. Se você chegou agora, seja bem-vindo. E olha só, vamos saber agora sobre um panorama geral na produção de trigo nos 2 principais estados produtores do país. É isso mesmo, a gente começa trazendo para você informações sobre o Paraná, maior estado produtor do cereal aqui no Brasil. Olha, segundo o último boletim apresentado pelo Departamento de Economia Rural do Estado nesta semana, a colheita do trigo avança no país, mas a qualidade está pior a cada semana. De acordo com números divulgados pelo boletim, a qualidade das lavouras caiu 5 pontos percentuais em apenas 7 dias, passando de 49% para 44% a quantidade delas que se encontra em boas condições. Com isso, 40% das lavouras de trigo no estado do Paraná se encontram agora em condições medianas e outros 16% em condições ruins. Bom, além da queda na qualidade desse trigo que está sendo colhido, também é observada uma queda na produtividade. Segundo o Departamento de Economia Rural do Estado paranaense, a estimativa inicial de uma safra de 3,5 milhões de toneladas do cereal deve ser revisada para baixo. A colheita no estado já atinge agora 91% de toda a área que os produtores paranaenses cultivaram. Bom, a gente segue trazendo destaques agora para o estado do Rio Grande do Sul. A colheita do trigo por lá também avança. O estado gaúcho é o segundo maior produtor do cereal aqui no Brasil e a qualidade, segundo a Emater Gaúcha, é péssima. Até o momento, 80% de toda a área cultivada com trigo já foi colhida. E a cada semana, a cada nova entrada das máquinas no campo, é observada uma queda na qualidade do trigo por lá. Bom, a safra no Rio Grande do Sul, como a gente sabe, vem trazendo aqui sempre, foi bastante prejudicada nesta temporada por conta de chuvas e até de geadas que atingiram as lavouras da região. Segundo a Emater Gaúcha, perdas já são bastante contabilizadas. Em Erechim, por exemplo, a perda é estimada em 50%. Bom, com essa queda na produtividade e também na qualidade, na quantidade do grão disponível, os preços do cereal vêm acima aqui no Brasil. Este é o movimento natural do mercado. Quando há baixa disponibilidade do produto, os preços sobem. Aqui no Brasil, segundo o indicador CPEA, os preços alcançaram ontem R$ 728,96 a tonelada, levando como base o principal estado, Paraná. A alta em relação ao dia anterior foi de 0,19%. Depois de acumular uma alta de mais de 4,4% ao longo do mês de outubro, este mês de novembro já acumula uma alta também superior a 1%. A gente confere agora mais cotações do cereal no estado paranaense, desta vez para cada município produtor. E o destaque segue sendo o trigo no Agricultura BR. Agora, o trigo no mercado futuro internacional. Trigo que sofre muita pressão, não tem muitos motivos mercadológicos para vir em alta, mas ontem até que conseguia recuperar um pouco do que já perdeu neste mês de novembro. As perdas no mês de novembro para o trigo negociado na Bolsa de Chicago ultrapassam a marca de 5,6%. Você confere comigo agora as posições negociadas neste momento. Nós temos aqui trigo devolvendo bem mais do que ganhou ontem. Posição de dezembro, negociada a $4,91 mais 75 bushel, a queda de 1,25%. Março, $4,93 o bushel, queda de 1,44%. Maio, $4,95 por bushel, queda de 1,54%. E julho, $4,97 o bushel, queda de 1,43%. Todas as posições neste momento vêm na mínima, com exceção
cotação de dezembro, agora sim, dezembro também vem na mínima também, né, os números agora para essas posições vindo sendo negociadas nos valores mais baixos desta sexta-feira, trazendo números em queda para a soja, que você já viu no começo, para o trigo também, para todos os tipos de café no mundo. Sexta-feira 13 vai dando uma marca de queda aí para as posições. E já que a gente está falando de queda, o trigo trigo negociado nos Estados Unidos é aquele que reflete essa questão da queda de uma maneira um pouco mais forte, mais determinante. O trigo nos Estados Unidos, ele já vinha com uma situação de expectativa de redução nas vendas de exportação. Essa expectativa reduziu ainda mais no relatório apresentado na terça-feira. Os americanos agora esperam pouco menos de 22 milhões de toneladas para exportação na temporada 15-16, um estoque ainda maior e a situação fica bastante pressionada na Bolsa de Chicago. Nós temos aqui a produção norte-americana, a projeção e um comparativo com as últimas temporadas em relação ao trigo. Observe que o trigo deve vir agora com uma total de produção na temporada 15-16 em 55 milhões e 800 mil toneladas, praticamente em linha com a produção 14-15, que foi de 55 milhões e 200 mil toneladas. Acontece que se por um lado se teve essa situação de manutenção praticamente entre uma safra e outra para a produção de trigo nos Estados Unidos, por outro lado, os estoques norte-americanos subiram e subiram muito. Olha só como é que ficam os estoques. Os estoques na temporada 14-15 eram de 20 milhões e meio. Um pouco antes que isso, na temporada 13-14, 16 milhões e 100 mil toneladas de estoque na temporada 13-14, 20 milhões e 500 mil toneladas na 14-15 e a 15-16 agora com 24 milhões e 800 mil toneladas. E uma expectativa de exportação, como eu disse, pouco superior a 21 milhões de toneladas, traz muito trigo parado nos Estados Unidos, acaba afetando o mercado, que, como acontece hoje, vem com queda forte. Voltando aqui ao Brasil, há pouco você acompanhava atualizações a respeito das lavouras de trigo no estado gaúcho e também no estado paranaense, que vem sofrendo com o clima. A gente vai saber agora com a Thaís Baroni, então, como fica a previsão do tempo para o estado gaúcho, que vem sofrendo consequências aí terríveis dessas chuvas. Não é isso, Thaís? O que vem por aí? Olha, Juliana, na tarde de hoje ainda há previsão de chuva forte sobre o Rio Grande do Sul. Na última semana choveu muito sobre o estado gaúcho, alguns municípios tiveram chuvas de mais de 100 milímetros em 24 horas e, como eu disse, essa chuva, ela contribui para aumentar a umidade do solo. Como a gente observa, o solo do Rio Grande do Sul, principalmente do noroeste do estado, está bastante encharcado por conta dessas chuvas fortes dos últimos dias. Entre Santa Catarina e também Paraná, a chuva perdeu um pouco de intensidade agora nas últimas semanas, mas a umidade do solo ainda continua alta. Como eu disse, na tarde de hoje, a previsão ainda é de chuva forte em alguns municípios do Rio Grande do Sul, principalmente nos municípios mais ao norte do estado e também no oeste de Santa Catarina. Há risco para temporais na tarde de hoje, são esperados grandes volumes de chuva nessa região. Na metade sul do Rio Grande do Sul, a chuva começa a perder um pouco de força hoje, ainda há previsão para algumas pancadas de chuva, mas de menor intensidade. Amanhã, as instabilidades avançam mais em direção à região sudeste. No Rio Grande do Sul, o tempo volta a ficar firme, já não há previsão de chuva. Previsão de chuva mesmo entre o extremo norte de Santa Catarina e Paraná. Só que a chuva nessa região também é irregular e não deve vir com muita intensidade. No domingo, volta a chover de novo no Rio Grande do Sul, mas uma chuva fraca somente no oeste do estado. Essa chuva que cai no domingo não deve ser tão intensa quanto a chuva que atingiu o Rio Grande do Sul nessa semana. Como a gente observa, o acumulado de chuva entre os dias 13 e 17 não é muito elevado no Rio Grande do Sul. A chuva mais intensa caiu sobre o estado gaúcho mesmo nesta semana. Os acumulados eles não devem passar dos 50 milímetros no noroeste do estado e 30 milímetros nas demais regiões. Neste período é o estado do Paraná que deve receber as chuvas mais intensas, acumulados de 50 milímetros ao norte do estado, leste e também extremo oeste do Paraná. No segundo período,
Entre os dias 18 e 22 de novembro, aí volta a chover um pouco mais no Rio Grande do Sul, mas como vocês podem observar, as chuvas mais intensas sobre o Rio Grande do Sul devem se concentrar sobre o noroeste do estado. Nas demais regiões do Rio Grande do Sul, na faixa leste, sul, na região da Campanha Gaúcha também, a chuva perde intensidade agora nas próximas semanas. E neste período, chuvas mais intensas também entre Santa Catarina e Paraná. A partir do dia 23 de novembro, as chuvas voltam a perder um pouco mais de força novamente sobre o Rio Grande do Sul, acumulados de no máximo 30 milímetros sobre o estado, enquanto o oeste de Santa Catarina e o extremo sul do Paraná é que devem receber os maiores volumes de chuva. Daqui a pouco eu volto com mais, Juliana. Obrigada, Thaís, e até já. E você que é produtor da região sul do Brasil e tem enfrentado estes problemas climáticos aí na sua lavoura, faça uma foto, mande aqui pra gente. A gente quer conhecer um pouquinho mais e a gente torce para que o tempo melhore aí para vocês. Bom, por aqui a gente segue trazendo mais cotações de mercado, dessa vez para o arroz em casca no estado do Gaúcho. O destaque de agora do Agricultura BR é o quadro Agroações, parcerias da Rural Business com a Agricultura BR. E nós vamos falar sobre a JBS, que apresentou em seu relatório trimestral um lucro líquido de 3 bilhões 440 milhões de reais. O lucro antes da amortização de dívidas, depreciação, entre outras, o EBITDA ficou em 3 bilhões 830 milhões de reais, 6% acima do que era registrado há um ano. Antes de trazermos os destaques desses números para a empresa, vamos ver como é que estão os negócios neste momento. Nós temos aqui as ações da JBS, negociadas sobre a sigla JBSS3, com uma queda de 1,05%, negociado a R$ 14,11, agora R$ 14,10, vai recuando 1,12% as ações da JBS, que, como eu disse, apresentaram um lucro de 3 bilhões 830 milhões de reais, antes de juros, impostos, depreciação e amortização, 6% acima do resultado que foi encontrado há um ano. Um outro fator importante é que a dívida do JBS, da JBS, ela ficou em 10 bilhões e 500 milhões de dólares. Essa dívida, de acordo com o relatório trimestral referente ao terceiro trimestre, não teve praticamente alteração nenhuma em relação ao mesmo período do último ano. Você viu agora que ela vinha em queda. Vamos acompanhar agora os números para a JBS nos últimos 30 dias para ver como é que as ações se comportaram nesse acumulado. E as ações se acumularam com queda forte, você vê que são 5,4% de queda para as ações da JBS e Friboi, abriram o cenário analisado em 13 de outubro a R$ 15,00, o pico de preço foi em R$ 15,34 por volta do dia 27 de outubro, depois começou a recuar, há pouco você via as negociações das ações da JBS em R$ 14,10, hoje um recuo de 1,10%. Cotações do Bezerro. Oferecimento Eprinet por 1. Sua opção na terminação. O único carência zero. Veja no próximo bloco o que o presidente da União dos Produtores de Bioenergia fala a respeito da crise do setor sucroalcooleiro no país. E ainda a previsão do tempo para a região sudeste do país é o que você confere daqui a pouco, depois do intervalo comercial.
Agricultura BR de volta e agora para falar de clima na região sudeste, que tem pelo menos 2 padrões distintos para questão de solo e questão de clima. No norte da região sudeste, se tem um clima mais seco e, consequentemente, a umidade do solo é mais baixa. Bom, e já na região sul da região sudeste, o clima está mais chuvoso, por isso a umidade do solo está bastante elevada. Vamos voltar a falar com a Thaís, então, para saber sobre esse padrão climático. Thaís, tem previsão de mudança para o sudeste do país? Olha, Juliana, tem sim. Até o fim do mês, esse padrão ele deve se inverter um pouco, já que as chuvas elas devem se concentrar mais na parte norte da região sudeste, enquanto que na parte sul, as chuvas elas vão perder um pouco de força agora nas próximas semanas. Como vocês disseram, tem chovido mais na parte sul da região sudeste. Como a gente observa aqui, o acumulado de chuva do último mês, bastante chuva, principalmente sobre o estado de São Paulo, mais de 100 milímetros acumulados em algumas regiões, 130 milímetros acumulados no leste do estado, enquanto que nas áreas mais ao norte da região, entre o norte de Minas e também no Espírito Santo, choveu muito pouco no último mês e, consequentemente, a umidade do solo está muito baixa nessa região, solo bastante seco. Já na metade sul da região, como eu disse, as chuvas mais frequentes deixaram a umidade do solo um pouco mais elevada. Só que nas próximas semanas, as instabilidades elas vão começar a perder força, principalmente sobre o estado de São Paulo. Ainda há previsão de chuva até pelo menos o dia 17, mas uma chuva um pouco menos volumosa. Como a gente observa aqui, acumulados variando entre 15 e 30 milímetros sobre São Paulo. É o estado de Minas Gerais que vai receber os maiores volumes de chuva neste período, inclusive nas áreas mais ao norte do estado, na divisa com a Bahia, os acumulados podem passar dos 100 milímetros, portanto a umidade do solo vai subir um pouco nessa região e também no norte do Espírito Santo. Entre os dias 18 e 22 de novembro vai continuar chovendo mais ainda sobre a metade norte de Minas Gerais, enquanto que sobre o estado de São Paulo e também Rio de Janeiro, as chuvas ainda ficam mais irregulares e com baixo acumulado. Somente no extremo oeste de São Paulo é que teremos um pouquinho mais de chuva neste período, 50 milímetros acumulados. E entre os dias 23 e também 27 de novembro, chuvas ganham ainda mais força sobre Minas Gerais, as instabilidades chegam até a parte central do estado também, continua chovendo bastante em todo o norte de Minas, no Espírito Santo também, a chuva ganha força até o fim do mês, com acumulados passando dos 50 milímetros. Juliana, boa tarde para vocês e bom fim de semana. Obrigada pelas informações, Thaís, e bom fim de semana para você também, até segunda. E olha, recentemente aconteceu o 8º Congresso de Bioenergia no estado de São Paulo. O repórter Gustavo D'Angelo foi até lá e conversou com o presidente da União dos Produtores de Bioenergia, que falou a respeito de situações importantes e principalmente a produção e também o mercado. O Brasil está em plena safra da cana-de-açúcar e para a gente saber como anda o setor, eu vou conversar com o presidente da União dos Produtores de Bioenergia, Celso Torquato Junqueira Franco. Celso, como está o desempenho da safra 2015-2016? Bem, essa safra começou um pouco mais pessimista, né? E havia uma expectativa de uma redução de produção em relação à última safra, mas felizmente no transcorrer da safra tivemos algumas chuvas logo no início e a partir do mês de agosto, o que não é normal, também tivemos uma sequência de chuvas acima da normalidade. Isso fez com que o canavial se desenvolvesse melhor e teremos um volume de cana produzida cerca de 40 a 50 milhões de toneladas acima do início da previsão inicial da safra. Porém, as chuvas também prejudicam a operação. Então, hoje o que se sabe é que vai ter sobra de cana, o que vai ter a cana bisada, que pode chegar a 30 milhões de toneladas, dependendo muito do que vai acontecer agora no mês de novembro e o mês de dezembro, quando espera-se que encerre a produção. Quais são os desafios atuais aí do setor para esse ano? Bem, eu diria que o grande desafio do setor, principalmente nesse ano de 2015 e os últimos 5 anos, foi vencer as dificuldades da baixa rentabilidade que o setor tem. Então, foi redução, um corte radical nas despesas, objetivando reduzir custos, né? Em alguns momentos, o corte foi tão profundo que pode implicar numa elevação de custos mais à frente, né? Mas foi necessário, porque o setor ele não está conseguindo gerar um faturamento suficiente para cobrir todos os seus custos e pagar o serviço da dívida. Então, em média, o setor tem elevado o endividamento mesmo sem fazer qualquer investimento.
Isso é muito ruim e muito perigoso, né? Quando isso acontece, que é natural no setor de commodities por 2 ou 3 anos, você supera com o tempo. Mas nós já estamos há 8 anos numa situação, vamos dizer, de perda de rentabilidade. E isso prejudicou muito a capacidade financeira das empresas e praticamente zerou a capacidade de interesse para investimentos, né? Então, eu diria que agora o grande desafio é equilíbrio das contas e começar a inverter essa seta para cima. E o que o setor espera aí para os próximos anos, então? Bem, nós tivemos um crescimento de consumo do ciclo Otto, que é gasolina e etanol, de uma forma muito forte até o ano passado. Até 2014, o crescimento era cerca de 3 a 4% acima do crescimento do PIB, né? Nesse último ano, de 2015, a previsão é de que ainda, apesar de ter uma retração da economia, próxima a 3%, nós vamos ter um crescimento de consumo do ciclo Otto em 1%. Ou seja, para todo o setor, o que mais importa é ter demanda, ter mercado, né? E isso continua tendo, o que é muito bom, né? Então o desafio do setor é continuar contribuindo para abastecer esse mercado, né? E temos que vencer esse desafio superando as barreiras de custo. Então, o grande investimento em melhoria de produtividade, melhoria de tecnologia, para que a gente consiga aprimorar a capacidade de processar a cana e produzir o etanol ao custo que cabe para o mercado. Tá certo, Celso, obrigado pela sua participação. Gustavo D'Angelo para o SBA. Bom, e falando neste setor, os preços do açúcar no cenário internacional voltaram a subir e atingir a casa dos 15 centavos de dólar por libra-peso. Este valor, só para a gente relembrar, em agosto era o patamar de 10, 11 centes de dólar, ele estava muito abaixo. Os motivos para essa alta no açúcar no cenário internacional são vários. A gente pode citar alguns, como a elevação no consumo da China, o receio de quebra de safra no Brasil e na Índia também por conta do fenômeno climático El Niño e também na queda da produção de um outro produto na União Europeia, de onde se faz o açúcar, que é a beterraba. A estimativa é de uma queda de 25% na produção da beterraba na Europa, de onde eles produzem o açúcar. Estes motivos já bastariam para trazer o açúcar para cima em Nova York, mas além deles tem outros muito mais importantes ainda. A consultoria FCA Stone, no dia de ontem, aumentou a sua estimativa para o déficit global de açúcar na temporada 2015-2016. A Organização Internacional do Açúcar já havia apresentado há alguns dias a sua nova projeção de que faltaria no mundo 3,5 milhões de toneladas de açúcar nesta nova temporada. Esta nova consultoria, outra consultoria, FCA Stone, que é uma consultoria de commodities agrícolas, trouxe um número muito mais expressivo de 5 milhões e 600 mil toneladas de açúcar. Seria este o déficit global na temporada 2015-2016. Além disso, a Organização Internacional do Açúcar, que ainda não divulgou a sua estimativa para a próxima temporada 2016-2017, mas já deixou escapar um número que também mexeu com o mercado. Ela estima que na próxima temporada o déficit chegue a mais de 6 milhões de toneladas. Bom, os motivos, como você viu, são muitos, então, para o preço do açúcar ter recuperado tanto assim nos últimos meses em Nova York. E é para lá que a gente vai agora acompanhar os negócios, então, com este produto. Veja só a posição de março de 2016, recuperando o suporte de 15 centes de dólar, valor que não se via há muito tempo. 15 centes mais 0,4 por libra-peso. Esta posição vem em alta de 0,46%. Já a posição de maio, 14 centes mais 66, alta de 0,41%. Açúcar negociado em Nova York para entrega em julho vem negociado a 14 centes mais 37, alta de pouco mais de 0,5% para essa posição, enquanto outubro sobe 0,27%. Negócios também na casa dos 14 centes mais 35 por libra-peso. Bom, a Agricultura BR segue trazendo para você mais informações do mercado brasileiro. A gente acompanha agora cotações da soja no estado do Paraná.
Agricultura BR chegando à sua reta final. Vamos saber agora como é que vem os negócios com soja. No começo do programa, eles apresentavam queda. Vamos para Chicago, então, trazer as posições negociadas. E agora continua essa queda, talvez até um pouco mais expressiva agora, com a posição de novembro negociada a $8,62 mais 75 por bushel, queda de 0,74%. Janeiro, $8,56 mais 50 por bushel, queda de 0,75%. Março, $8,57 mais 25 por bushel, cai 0,78%. E maio, $8,61 mais 50 por bushel, recua 0,83%. Em Chicago, soja vai sendo negociado neste momento nas posições no mais curto prazo, no valor mais baixo do dia de hoje. Bom, e nesta semana, chegando ao fim, desde ontem, o dólar já vem passeando pela casa dos R$ 3,80 mais uma vez. No início desta edição, vinha bem próximo a isso e a gente vai acompanhar agora as negociações, então, com a moeda americana. Dólar comercial já passa dos R$ 3,80 mais uma vez, é negociado a R$ 3,81 mais 2, com alta agora de 1,19%. Lembrando que o dólar comercial não atingia esta cotação desde o dia 30 de setembro deste ano, portanto, já chegando agora, retornando ao patamar de R$ 3,80, valor que não se via nestas primeiras semanas de outubro. Bom, agora vamos acompanhar como é que está a cotação da soja. Veja. Programa chegando na reta final, a gente manda um abraço agora a você que participou do programa com a gente, mandando mensagem pelo WhatsApp, Twitter e também e-mail. Um abraço então ao Gilvan, ele que é do município de Manga, em Minas Gerais. Tem também aqui, que entrou em contato agora, no finalzinho do programa, a Maria Elaine, de Tuntum, no estado de Maranhão. E também o Nilson Porto, de Monte Carmelo, Minas Gerais, mandou aqui um abraço para a gente e comentou aqui os estudos sobre safra, consumo, estoque, área plantada e produtividade que nós apresentamos hoje aqui no Agricultura BR, juntamente com a Agência Rural Business. Obrigado, Nilson Porto. A Agricultura BR é para isso mesmo, para mostrar esclarecimentos e uma visão diferente a respeito da produção internacional de grãos. Você que acompanhou o programa, obrigada por estar aqui com a gente. Se você perdeu, é só acessar o blog do Agricultura BR e rever toda essa edição na íntegra. Antes da gente se despedir, a gente relembra com você quais foram os principais destaques do dia. Destaque para as exportações brasileiras, 54.210.000 toneladas, deve fechar a temporada 2014-2015, um recorde. E ainda hoje você viu também a situação das lavouras de trigo na região sul do Brasil. A colheita avança tanto no Paraná quanto no Rio Grande do Sul, mas a qualidade do trigo colhido é cada vez mais baixa. Você viu produção de milho, soja na Argentina, levantamentos tanto de lá quanto também dos Estados Unidos. E aqui no Brasil conferiu a previsão do tempo para a região sudeste do Brasil, que ainda enfrenta climas bastante distintos. Está muito seco na parte norte do sudeste, muito chuvoso na parte sul e essa previsão deve se alterar nos próximos dias. Bom, a gente vai ficando por aqui agora. Obrigada pela companhia. Tenha uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde. Até mais.